Olá pessoal, tudo bem? Então hoje na nossa aula de redação, tá? Nós vamos trabalhar com o tema o abaixo-assinado e o requerimento. Você com certeza já deve ter ouvido falar pelo menos um desses dois tipos de texto, né? E o que vem a ser um abaixo-assinado e o que vem a ser um requerimento. Então a gente vai entender um pouquinho, vai ver as características desses textos e para que eles servem. Que são textos importantes, que existem, são muito utilizados, né? A gente vê, inclusive hoje, né, dentro das plataformas digitais também, são adaptadas as características desse tipo de texto para fazer então aquilo que o nome já diz, né? O abaixo assinado, aquele texto que colhe assinaturas, e o requerimento, ambos aí com a ideia de levar um pedido, uma solicitação a alguma autoridade, né? Reconhecendo então aquela vontade de um grupo sobre aquele assunto. Então vamos lá. Página que a gente está é a página 96, né? Então vamos ver aí o que temos. Há quem seja contra cabelo comprido e quem não goste de cabelos curtos. Há quem reclame da cama desarrumada e quem deteste arrumar a cama. Então, tem gente com todas as opiniões. Olha só aqui, nesse primeiro quadrinho. Um diz, que letra mais ilegível? E o outro fala, mas eu entendo tudo. Então, as opiniões sempre foram diversas, né, sobre vários assuntos. Olha lá, aqui a moça diz que a calça é linda, não? E o cara está pensando, eu detesto esta moda. Então ele é mais clássico. Então, o que é certo e o que é errado? Nesse caso, em algumas situações, nós não temos certo e errado. Nós temos opiniões contrárias ou diversas sobre o mesmo assunto. O que a gente tem aqui, olha lá, é que no fragmento do texto Reclamações aqui, né, da aula de leitura, o cronista elenca vários tipos de reclamação sobre questões familiares, cotidianas, né, várias reclamações. Comprimento, né, do cabelo, cama desarrumada e sobre problemas que afetam muitas pessoas ou a maioria das pessoas, como, por exemplo, o valor da conta de luz, a fila do banco ou do hospital e assim vai. Vamos então estudar textos que permitem buscar solução para os problemas como esses. São dois textos, né, que nos ajudam aí como cidadãos a mostrar a nossa opinião e fazer então a nossa reivindicação, né, sempre claro por melhorias, que é o abaixo-assinado e o requerimento também. Vamos lá, vamos falar primeiro do abaixo-assinado. Então, olha só aqui um retrato de uma cidade, parece Formosa. A mulher está aqui, quanto buraco. E a outra, que calçada estreita. Gente, a Visconde de Porto Seguro foi copiada aqui para o nosso livro. Olha só aqui no cantinho. Reclamar não significa apenas queixar-se, mas também exigir, claro, aquilo que lhe pertence. Né? Pedir de maneira veemente, reivindicar. Então há coisas que a gente só reclama mesmo. Né? Por exemplo, calor. Tá fazendo calor, a gente vai fazer o quê? Reclamar. Né? Ah, tá calor, que não sei o quê. O que a gente pode fazer em relação ao calor? É claro que, por exemplo, o aquecimento global já é uma outra pauta, né? E a gente pode, claro, dentro dessa ideia, fazer reivindicações, assim como também mudar posturas, né? Mas a gente não pode reclamar, por exemplo, que está simplesmente calor, né? Eu vou fazer um abaixo-assinado para o prefeito porque está calor. Você quer que ele faça o quê? Põe uma redoma de vidro na cidade e liga o ar-condicionado? Seria legal, mas não existe isso, né? Então, olha só. Então aqui a gente vê uma situação do cotidiano em que algumas pessoas estão insatisfeitas com algumas situações. A questão dos buracos, a calçada estreita, né? Aquilo que elas têm direito, né? E não está sendo fornecido para elas. Uma vez que o Estado é quem gere nossos impostos, nosso dinheiro, e deve então aplicar de maneira, né, honesta, de maneira certeira, aqueles impostos, né, para a melhoria de vida da população. Vamos lá. Então, o que é o abaixo-assinado? Olha só como traz aqui na nossa apostila, página 97 agora. O abaixo-assinado é um documento que expressa uma solicitação coletiva, ou seja, é um pedido de várias pessoas. Então, ele pode ser escrito para pedir, para protestar, para reclamar, ou até mesmo para apresentar aí sugestões, ou até mesmo elogio, não só para reclamação não, tá? De várias pessoas a respeito aí de um tema que seja de interesse comum. Por isso, gente, se diz que o abaixo-assinado é um instrumento para o
exercício da cidadania. Olha que palavra importante, que expressão importante. Então, o abaixo-assinado é um texto, um documento que faz então a gente exercer a nossa cidadania. O que é a nossa cidadania? São nossos deveres e nossos direitos de cidadãos, né, que participam de uma sociedade e que, né, convivem com outros cidadãos e precisam então estabelecer melhorias, né, de interesse comum, né? Por exemplo, toda vez que você exerce algo que fere o direito do outro, para você isso é muito bom. Por exemplo, se você quiser fazer uma festa na sua casa até as 4 horas da manhã, vai dizer que é ruim você ter, né, colocar um som e fazer uma festa? Claro que não. Mas e para o seu vizinho que tem que acordar amanhã cedo às 6? Será que vai ser bom a sua festa? No máximo você tinha que ter chamado ele, né? Mas se não chamou, ele vai reclamar. Então, o que é o interesse coletivo? É aquilo que não diz respeito somente a uma pessoa, mas a várias pessoas. Então é importante a gente entender isso também, esse conceito de cidadania. Claro que se pode também, por exemplo, ao invés de elaborar um documento, enviar uma carta ou um e-mail individual para pedir, sugerir algo de interesse comum. Mas quando você faz um documento com dezenas, centenas, milhares de assinaturas, como é um abaixo-assinado, certamente a gente terá maior possibilidade de influenciar aquele que vai receber esse requerimento, né, esse pedido, que é o destinatário. Então, se a gente vê, por exemplo, direto aí na internet, vários abaixo-assinados digitais, em que você entra num link, né, coloca seu nome, seu e-mail, né, alguns dados que são pedidos, e você então fez uma assinatura. Né? O Senado, por exemplo, o Senado, aquele órgão, né, do nosso país, com senadores, ele tem, por exemplo, um site de consulta pública. Então, todos os projetos de lei que são enviados para o Senado, né, eles, né, têm também essa abertura da população para você dizer se você é a favor ou contra, o que pode aí ajudar a fazer com que os senadores decidam, né, entenderem que a população, né, quer alguma coisa e então irem, né, mais, né, ao encontro das ideias da população. Então, vamos ver aqui essas imagens que mostram aí. Olha só, essa primeira imagem, a gente vê claramente que tem aqui um pedido por escrito e embaixo várias linhas com várias assinaturas escritas à caneta. Então a gente percebe que aqui a gente tem também na outra imagem uma mesa com várias pessoas assinando. Então, um abaixo-assinado ele tem esse poder de mostrar o pedido de várias pessoas ao mesmo tempo. Continuando, vamos ler um exemplo de abaixo-assinado para a gente entender também as suas características. Então ele já inicia aqui, ele é excelente. Vamos ler tudo e depois a gente, né, entende as características. Excelentíssimo senhor prefeito, nós, abaixo-assinados brasileiros, entendeu por que abaixo-assinados? Porque primeiro eu coloco a solicitação e depois a gente assina abaixo, por isso chama abaixo-assinado. Brasileiros, residentes e domiciliados na Rua dos Lilazes, bairro da Liberdade, nesta cidade, solicitamos de Vossa Excelência a instalação de coletores seletivos de lixo, a fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de plásticos, alumínio e vidros, evitando lançar na natureza produtos que levarão anos para se decompor. Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos este documento em folhas numeradas e assinadas por todos os moradores. Montes Floridos, junho de 2017. E aí vem, olha só, aqui um espaço para assinaturas. É claro que com certeza, né, esse documento sendo real, ele teria muito mais espaços, mas é só para a gente poder entender. Então aqui foi coletado o nome, a assinatura da pessoa, a identidade e o seu endereço. Então comprovando aí que cada um, né, assinou e é de acordo com o que está escrito acima. Né? Então vamos lá, olha só, quando a gente pega aqui, o primeiro elemento aqui, gente, olha só, excelentíssimo senhor prefeito, a gente chama isso de título ou vocativo, né, que é quando o destinatário é determinado. Então se tem um destinatário, a gente já coloca para quem que é, né? Claro, com seus pronomes de tratamentos devidos.
dependendo do cargo, claro, né? Ou a função. E às vezes inclui-se o nome do destinatário. Então poderia ser Excelentíssimo senhor prefeito, Gustavo, eu já ia falar Gustavo Lima, né? Não, Gustavo Lima não é o prefeito de Formosa. Gustavo, como é que é mesmo, gente? Meu Deus, esqueci o nome do prefeito. Gustavo Marques. Enfim, então pode colocar o nome também, ou não, só do jeito que está aqui. Essa segunda parte, então, vem. Olha só a diferença. Abaixo assinados está escrito sem hífen, aqui no exemplo, né? Então, ele é qualificativo que designa os que assinam o documento. Então, os abaixo assinados são as pessoas que assinaram. Então, quando eu escrevo os abaixo assinados sem o hífen, eu estou me referindo a quem assinou. Agora, quando eu falo abaixo assinado no singular ou no plural, tanto faz, porque pode ser mais de um, mas com hífen, aí eu estou me referindo ao documento. Olha que legal. Então, abaixo assinados com hífen é substantivo plural, nome do gênero textual, nome do texto. Então, com hífen é o nome do texto, sem hífen se refere às pessoas. Beleza? Aqui nós temos então o corpo do texto. E o corpo do texto tem a motivação, a justificativa da solicitação, né, ou da reclamação, sugestão, elogio, daquilo que for. Tem a justificativa, tem um argumento em defesa do que está se pedindo. Então não é somente assim, eu quero que faça isso. Né? Nós queremos que faça isso. Mas se justifica também. Né? É fundamental isso aí na produção desse tipo de texto. A linguagem, gente, como que deve ser? Uma linguagem objetiva, uma linguagem direta, né? Sem enrolações. Vou lá e falo o que quero, por que quero e por que tem que ser feito. E pronto. É importante que esse texto seja escrito de acordo com a norma padrão. Olha a importância de conhecer a norma culta, né? A fim de se garantirem a clareza e a confiabilidade do documento. Então, a norma padrão é aquela que garante que o texto, né, não tenha aí dupla interpretação, né, que há clareza e que pode ser confiável, uma vez que, né, demonstra-se, né, a necessidade real de um documento, não é um textinho qualquer escrito num guardanapo, né? Vamos lá. E por fim, nós temos as assinaturas. Então, às vezes, pode-se pedir número de documento pessoal, o RG, CPF, o título de eleitor e do endereço, né, da pessoa também, para comprovar onde ela mora e tudo mais. Então, esse aí é um exemplo, tá, de abaixo-assinado. E como eu estava falando para vocês, atualmente, então, a internet ela se tornou um meio privilegiado de difusão aí de abaixo-assinados e de arrecadação de assinaturas. Que nem eu expliquei para vocês, nós temos lá o consulta do Senado, né, brasileiro. Eu acho que o parlamento também tem, a Câmara dos Deputados também possui. Para as tramitações de projetos de lei, de propostas, de votação dos deputados, dos senadores e tudo mais. Muito bem. Aqui na nossa cidade a gente poderia fazer um abaixo-assinado? Para quê? Qual seria o motivo? O que a gente pode pedir, né? Por exemplo, se na sua rua não tem asfalto, você acha que dá para fazer um abaixo-assinado, entregar para o prefeito, coletando a assinatura de todo mundo da rua, né, ganhando força aí no seu, né, argumento de que aquela rua precisa de um asfalto? Para o prefeito, né, querendo ou não, se sentir pressionado também a fazer, uma vez que temos ali uma boa parte da população, que são eleitores, são cidadãos que têm os direitos. Né? Então, pensa aí, o que a gente poderia fazer, né, em forma de abaixo-assinado e o que a gente poderia pedir ou elogiar também. Vamos fazer um abaixo-assinado para fazer um elogio para alguém? Podemos também, claro. A gente não precisa só reclamar, só exigir. Podemos elogiar também. Vamos falar agora do requerimento. O que é o requerimento, gente? É o texto por meio do qual se faz oficialmente um pedido, né? Uma solicitação a uma autoridade ou a um órgão público. Diferente do abaixo-assinado, o que tem diferente? Vamos entender. Geralmente ele trata de um assunto particular daquela pessoa, então não é mais coletivo. Então o requerimento, assunto particular, né, de uma pessoa, de uma instituição. E o abaixo-assinado seria aí um pedido, né, de interesse coletivo. Então, como eu tenho muita gente, eu vou provar que tem muita gente envolvida, né, nessa intenção, querendo, né, que aquilo seja feito. E aí eu pego o abaixo-assinado. Agora o requerimento ele é um assunto mais particular e é um texto oficial, então ele tem uma importância. Olha, os modelos de requerimento eles variam de acordo com as instituições e muitas delas têm até os seus próprios modelos que você vai lá e preenche.
Então tem empresa, por exemplo, que você vai fazer um requerimento, ou tem órgão público que já tem um modelo lá, você só faz o preenchimento, né? Ou eles te enviam esse modelo, você substitui com as suas informações, com o que você quer e encaminha. Muitas delas têm seus próprios modelos, serem preenchidos pelo computador, enviados pela internet. Outras exigem aí que o requerente entregue o texto impresso, né? Então tem requerimento que pode ser enviado digitalmente e tem requerimento que tem que ser enviado impresso. Aqui a gente tem, por exemplo, um modelo. Olha só, requerimento de informações. Então aqui já é um modelo, tá vendo? Tem informações prontas que a gente vai substituir com aquelas que a gente quer colocar. Olha só aí. Excelentíssimo senhor, aí põe o nome do prefeito, né? Excelentíssimo senhor Gustavo Marques, prefeito do município de Formosa. O F é o que, gente? Unidade da Federação. Então, Goiás, né? Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito, né? Tá lá, no número tal, em URG, residente domiciliado a tal endereço, né? Nesta cidade, tendo em vista as obras de construção da Praça dos Aquários, no bairro da Vila União, que tiveram início no mês de janeiro. Algumas pessoas colocam o eu aqui antes do nome, tá? Então, tipo, ficaria eu, Leonardo Lima Rodrigues, né, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF tal, RG tal, lá, enfim, do jeito que está aqui, só substituindo as informações. Cadê? Continuando. Tiveram início no mês de janeiro deste ano, mas que sofreram uma interrupção de 2 meses depois, em março, estando completamente paralisadas desde então. Vem requerer, tá vendo? Eu, fulano de tal todinho, né? Vem então requerer acesso ao contrato firmado com a empreiteira responsável, assim como a seus eventuais aditivos, além de informações sobre o motivo alegado para a não continuidade do trabalho. Então aqui eu estou exigindo do prefeito que ele me mostre, né, o contrato que foi feito com a empreiteira, para a gente poder entender, né, com essas informações, qual foi o motivo que eles alegaram para não continuar os trabalhos. Já que está parado, olha só aí, ó, como ele coloca, né, 2 meses. Então, muita coisa. Esclarece, por fim, que tal requerimento é realizado com fulcro no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, que me assegura acesso a tais informações como cidadão deste município. E aí você põe a localidade, Formosa, Goiás, né, dia 25 de junho de 2020. E faz a sua assinatura no final. Então esse é um modelo, por exemplo, de requerimento escrito, e a gente pode perceber que um cidadão, qualquer cidadão, eu, você, qualquer um de nós, podemos fazer. Então, quem garante isso? O artigo 5º, né, o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Inclusive, é legal porque aqui no final ele esclarece colocando que ele tem direito, lembrando o prefeito que ele tem direito de saber dessas informações. E isso mostra para o prefeito que ele, né, tem que obedecer à lei. Então, muito legal isso aqui. Vamos lá. Olha só aqui um outro modelo. Coloca-se o nome, né? E aí depois coloca Ilustríssimo Senhor, chefe da Agência da Previdência Social, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, o nome para quem você está enviando aqui em cima, tá? Aí aqui embaixo que é o seu nome, você que está escrevendo o requerimento. Eu, Leonardo C. Rodrigues, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF tal, no RG tal, residente domiciliado a tal endereço, venho por meio desta solicitação requerer, ou então você pode só colocar diretamente assim, requeiro, né, nessa solicitação a relação de contribuições, bem como a de vínculos empregatícios constantes em meu nome no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, termo em que pede deferimento. Aí põe a sua assinatura, novamente nome, telefone, e-mail. Então, aqui é um outro tipo de solicitação que você está fazendo para a Previdência Social para saber como, né, quais são os vínculos que você tem aí no seu cadastro junto à Previdência Social. Muito legal também. Então, apesar aí de pequenas variações, os requerimentos, gente, eles seguem quase sempre o mesmo padrão. Então, vamos ver um exemplo aqui a seguir, né, e observar aí as características que são mais comuns desse tipo de texto. Então, olha só, a gente começa esse daqui, olha só, ilustríssimo, né, essa é a abreviação de ilustríssimo,
senhor diretor do Colégio Integrado Manuel Bandeira Hugo Leal de Souza. Muito bem. Então aqui é o vocativo, que eu coloco o pronome de tratamento adequado, ilustríssimo senhor, o cargo dele, senhor diretor do Colégio Integrado Manuel Bandeira e, né, a função dele. O acréscimo do nome é opcional, então poderia colocar Hugo Leal de Souza ou não. Lembre-se de que, olha só, você usa excelentíssimo para juiz, promotor, senadores, deputados, vereadores, presidente da República, governador, prefeito e ministros de Estado. E uso ilustríssimo para as demais autoridades. Então, coloquei aqui, ao invés de excelentíssimo, coloquei ilustríssimo senhor diretor. Né? Aí vem o corpo do documento, né? Que em geral deve ter o quê? Os dados pessoais do requerente, mais ou menos completos, de acordo aí com o que você está pedindo, com a natureza do pedido ou da sua situação. Por exemplo, você vai colocar o nome, o número do seu documento, né? O estado civil, profissão, endereço, que são informações pessoais. Esses dados, gente, eles podem ser apresentados em primeira ou em terceira pessoa, tá? Então você tanto pode falar como se você fosse uma terceira pessoa, ou você pode falar em primeira pessoa. Em primeira pessoa você coloca o eu, em terceira pessoa você coloca, né, fulano, Leonácio Lima Rodrigues, vem requerer. Aqui, né, se você coloca em primeira pessoa, eu, vírgula, Leonácio Rodrigues, vírgula, estou requerendo. Aí é diferente. Tem que ter no corpo do texto também a solicitação, tem que ser expressa sucintamente, sem enrolação, sem encher linguiça, por meio aí de verbos como requerer ou solicitar, sempre usa esses verbos. Dar a justificativa, se for, né, se for necessária, que tem que ser objetiva também direta, tem que ser inserida antes ou depois do pedido. Então, ou você justifica e pede, ou você pede e justifica. Também, né, no corpo do documento, põe a documentação, se houver, se for necessário, alguma documentação. E que tipo de linguagem tem que se usar? Uma linguagem objetiva e uma linguagem direta. O ideal aí, gente, é que o texto seja breve, escrito de acordo com a norma padrão. Vamos ver então o que ele colocou? Ela, né? Laís Iná Costa Franco, aluna do 8º B dessa escola, residente, ela mandou para o diretor, então ela está falando dessa escola porque é a mesma escola. Residente em Montes Floridos, na Rua das Acácias, número 91, apartamento 53, portadora do RG 99987-654, vem respeitosamente requerer de Vossa Senhoria, tá vendo? Ela está falando dela em terceira pessoa, ela não colocou o eu lá no começo. Então ela está falando que a Laís vem requerer, tá vendo? Então ela usa o verbo na terceira pessoa. Se ela colocasse eu, Laís, ela colocaria aqui, né? Venho respeitosamente requerer, venho, entendeu? Primeira pessoa. Continuando. Vem respeitosamente requerer de Vossa Senhoria autorização para fazer prova substitutiva de português. A aluna não pôde fazer tal prova por encontrar-se doente na data da referida prova. Segue anexo o atestado médico. Imagina se a irmã ou Nádia começa a pedir para vocês fazerem isso, eu vou fazer qualquer dia com vocês, para vocês poderem aprender a fazer. No fim, ela coloca nestes termos, pede deferimento. O que é deferimento, professor? É confirmação, uma confirmação positiva. Então, deferir significa aprovar, tá? Indeferir é reprovar, não aceitar. Então, você está pedindo deferimento, está pedindo que aprove, né? Então, essa expressão aí, nestes termos, pede deferimento, ela é obrigatória, ela deve ser inserida no final da linha, como foi colocado aqui nesse texto. Então, tá vendo que ela vem, não no começo aqui, mas no final da linha já, né, alinhado à direita. E também alinhado à direita, logo depois, coloca-se o local e a data, Montes Floridos, 15 de junho de 2017. E por fim, né, a assinatura do requerente. Então, é muito importante lembrar de uma coisa. Se você for assinar, né, colocando como uma rubrica, por exemplo, é sempre importante ter o seu nome, porque ninguém vai adivinhar que aquele risco lá, que aquele rabiscado é você. Né? Então, coloca seu nome e aí você pode assinar da forma como você quiser, ou com seu nome, né, de maneira escrita, ou com a sua rubrica. E assim a gente tem a estrutura de um requerimento, é uma estrutura básica que serve praticamente para todo requerimento. Mas é que nem a gente falou antes, temos várias formas aí de escrever. Vamos então finalizar? Olha só, embora o requerimento seja curto, não deve ter o texto concentrado no alto da página, tá? Os espaços em branco, eles contribuem para a distribuição equilibrada do texto no papel. Senão você escreve tudo lá em cima, porque o texto é curto, e fica aquele espaço em branco no final. Então tá vendo aqui que ela utilizou
né? Colocou aqui o vocativo no início, colocou o corpo do documento lá no meio, porque era pouco texto, e, né, do meio aí para o final ela colocou a finalização com estes termos pede deferimento, com a data e o local e com a assinatura, e sobrou menos espaço. Imagina se eu jogo tudo isso para cima, ia ficar até metade da folha aquele resto de folha em branco. Então não pode fazer assim, tá? Para ficar um texto mais bonito, organizado no papel. Por isso, quando ele foi escrito pelo próprio requerente, é comum diagramá-lo desta forma. Então, nós temos aqui uma diagramação, que é uma estrutura básica de formatação. Então, entre o vocativo e o corpo do texto, a gente deixa um espaço branco de 5 a 7 linhas. Entre o corpo do texto e o fecho, um espaço em branco de 2 a 3 linhas. Entre o fecho e a inserção de local e data, uma ou duas linhas. E entre o local e a data e a assinatura, mais uma ou duas linhas, dando esses espaços para que a gente possa deixar o texto mais fluido, né? Mais organizado. Então é isso, pessoal. Hoje nós fizemos então o estudo desses dois tipos de texto, muito importantes, né? Provavelmente a gente vai trabalhar com eles depois, então recomendo revisar, analisar novamente as características desses textos, porque a gente vai fazer um abaixo-assinado e um requerimento depois, e aí é importante que a gente saiba já construir esse tipo de texto. Olha que bacana. Hoje a gente viu uma coisa que é lá do mundo adulto, né? A gente ainda não fez, mas quem sabe a gente também precise e possa fazer. Como vocês viram, a menina lá, né, do 8º ano, a Laís, e fez um requerimento todo chique para o diretor pedindo, né, uma prova substitutiva de português que ela perdeu, porque perdeu a aula, né, estava de atestado médico. Então, muito bem, assim a gente finaliza. Deixo aqui o meu abraço para todos, grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!